Olá, meu nome é José Servino, eu sou médico infectologista, sou pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz e sou pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Hoje a gente vai falar aqui sobre vacinas contra a Covid-19. A vacina contra o Covid ela é uma forma de imunização ativa, né? Então a gente fornece um pedaço do vírus, no caso, a parte do vírus que o nosso organismo reconhece como sendo externa, não sendo nossa, né? E o nosso organismo então produz os anticorpos, as defesas contra aquele agente. É diferente de quando a gente faz o tipo de imunização passiva, que a gente chama, a gente já fornece um anticorpo pronto, como o caso dos soros, da imunoglobulina. Então, a vacina contra o Covid é um produto onde a gente vai oferecer esse antígeno, essa proteína, que vai ser identificada, então, como o alvo dos nossos anticorpos, os anticorpos que a gente tem que produzir contra o vírus. A gente tem diversos tipos de vacina hoje, né, já em desenvolvimento contra o Covid. Realmente é uma situação assim, inédita. A gente nunca teve um número tão grande de vacinas, de produtos em desenvolvimento simultaneamente, de forma tão rápida, como a gente tem observado no caso do Covid, né? É explicado aí pela situação de pandemia que a gente vive, né, com todas essas repercussões, não só para a saúde, mas também para a própria sociedade, né, para a forma como a sociedade está. Então, isso gerou uma grande mobilização, né, de todos os produtores de vacina, todas as agências de financiamento, os governos. Então, houve um grande investimento de tempo e recurso no desenvolvimento dessas vacinas. Então, hoje a gente tem cerca de 100 tipos de vacinas, 100 vacinas diferentes em fases diferentes de desenvolvimento. E essas 100 vacinas, elas poderiam dividir assim, de forma didática em mais ou menos em 4 tipos, né? Existem 4 grandes tipos de vacinas. Obviamente que elas têm ainda pequenas diferenças entre elas, mas a gente pode dividir as vacinas do tipo vacinas de mRNA, né, que os principais exemplos aí que estão mais à frente são a da Pfizer e da Moderna. A gente tem as vacinas que utilizam vetores virais, onde a gente utiliza um outro vírus para carregar esse material, esse antígeno, né, que vai do coronavírus. Aí o principal exemplo é a vacina que está sendo desenvolvida por Oxford, né, pela AstraZeneca, a vacina desse tipo de vetor que está mais próxima de ser utilizada no país. A gente tem as vacinas inativadas, como é o caso da vacina da Coronavac, né, da vacina da Sinovac, que está sendo comercializada pelo Instituto Butantan, né, no país, que é uma vacina onde o vírus ele é inteiro, né, ele só é inativado por processos químicos e físicos. Esse vírus, então, ele deixa de ter a capacidade de se reproduzir, não pode mais causar a doença, mas a gente coloca o vírus inteiro na vacina. E tem as vacinas de partículas, né? A gente tira um pedaço desse vírus, né? O pedaço, a maioria das vacinas utilizam a proteína S ou pedaços dessa proteína S, que é uma das proteínas mais importantes para a ação do vírus no nosso organismo, né? E que é reconhecida pelos anticorpos. E a gente tem algumas também, talvez a que esteja em estágio mais avançado seja da Novavax, uma empresa americana, já em fase 3 também de desenvolvimento. Então, isso é o que seria a vacina contra o Covid, e esses seriam os tipos mais importantes, né? Há uma diferença entre quem pode tomar, né, e o que tem sido dito muito sobre os grupos prioritários, né? Qual é a diferença? Quem não tem uma contraindicação à vacina, que não tem uma história de reação alérgica, algum componente da vacina, poderia tomar a vacina. O que torna assim, um pouco mais difícil da gente fazer essa recomendação de início é porque a gente, na verdade, não tem estudos em todas as faixas etárias, em todas as situações clínicas que podem causar alguma diferença em resposta à vacina. A gente, por exemplo, não tem hoje estudos da vacina em crianças. A gente não tem nenhum estudo, não foi iniciado nenhum estudo de menores de 12 anos. Então, na verdade, a gente não sabe como a vacina funciona em crianças menores de 12 anos. Não é uma contraindicação a aplicação da vacina nessas crianças, mas como a gente não tem evidência ainda se essa vacina funciona e como ela funciona, qual é a segurança nessa população, a gente não pode recomendar o uso nessa população ainda. Isso funciona também para gestantes, para os imunodeprimidos. Então, assim, as vacinas elas serão aprovadas inicialmente
para as populações onde ela foi estudada. Então, o fato da gente não ter essa informação ainda não quer dizer que seja uma contraindicação. É só uma questão de tempo, né, até que a gente consiga avaliar em estudos controlados a segurança e eficácia da vacina nessas diferentes populações, para que a gente possa utilizar. Priorização dos grupos tem um pouco a ver com isso também, né? A gente vai utilizar a vacina inicialmente nos grupos onde a gente vai ter um maior impacto, né? Os grupos que precisam mais da vacina ou porque são mais expostos, como no caso dos profissionais de saúde, ou porque tem consequências mais graves, no caso das infecções, como são os idosos, por exemplo. A ideia é que todos sejam vacinados. O que a gente tem que batalhar é para conseguir oferecer a vacina para todo mundo o mais rápido possível, né? Reduzir o tempo entre os grupos, né? Para que esse tempo, a diferença de tempo entre o primeiro grupo receber, o segundo grupo receber, o terceiro grupo receber, seja a menor possível. A gente não tem como vacinar todo mundo ao mesmo tempo, então por isso é necessário priorizar. Alguns grupos vão receber antes, né? Mas acho que a gente tem que trabalhar para reduzir esse intervalo e conseguir vacinar todo mundo o mais cedo possível. Então, nesse momento, para algumas indicações, a gente não tem uma resposta ainda. A gente não vai poder recomendar o uso da vacina, porque a gente não tem essa resposta sobre a segurança e eficácia da vacina nesse dia. Uma outra questão que surge bastante é se ao tomar a vacina eu posso ter algum efeito colateral. Pode, né? A vacina, assim como qualquer outro medicamento, ela pode ter um que a gente chama de um evento adverso, porque a gente, desde o início dos estudos em seres humanos, desde o primeiro estudo que é desenvolvido lá na fase 1 e depois com a progressão dos estudos, fase 2, fase 3, a gente vai ampliando cada vez mais o número de pessoas que recebem a vacina, a gente vai sempre observando esses eventos adversos, o perfil de eventos adversos, né? Com que frequência eles ocorrem, qual a gravidade desses eventos, né? Se tem algum fator associado que aumente o risco da pessoa desenvolver esse evento adverso, né? Então, tudo isso é observado primeiro num grupo pequeno de pessoas, depois um grupo maior, né, até que a gente chega aos estudos grandes, com milhares de pessoas, onde a gente sempre busca observar essa ocorrência dos eventos adversos. Então, quando a gente libera a vacina, quando a vacina consegue ser autorização para uso, é um sinal que a gente não observou nenhum evento grave, né, numa frequência alta, mas alguns eventos podem ocorrer, principalmente os eventos mais leves, né? Então, eventos são comuns, eventos como dor no braço, vermelhidão no local da aplicação, mesmo algumas reações sistêmicas como febre, dor no corpo, frustração, elas podem ocorrer após a aplicação da vacina. Então, é possível que você experimente algum desses eventos adversos. O que a gente sabe é que nenhuma dessas vacinas liberadas traz eventos graves com frequência alta, né? Uma outra coisa que a gente também tem que é importante ressaltar é que podem ocorrer eventos inesperados. Por isso que as pessoas também tenham essa informação, né, para o caso surja um evento, a gente também não interprete isso como um problema. Como eu falei, a gente vai escalonando a população que vai recebendo a vacina. Você inicia com algumas dezenas de pessoas, depois você aplica algumas centenas, depois em milhares de pessoas. Mas quando essa vacina chega para a população em geral, principalmente numa situação como essa agora, de campanha de vacinação populacional para todo mundo, a gente vai estar aplicando essa vacina em milhões de pessoas. Então, eventos que são raríssimos, né, podem ocorrer quando a gente fizer essa vacina em milhões de pessoas. Então, é possível que alguns eventos adversos graves que não tenham sido observados ainda ocorram. Por isso que é importante que a gente faça a farmacovigilância, que é a vigilância desses eventos adversos, né, após a autorização do uso da vacina, para caso a gente tenha algum problema, caso ocorra algum problema mais sério, que ele seja identificado rapidamente, e se for preciso alguma correção, isso seja feito também o mais rápido possível. Então, a gente sabe que é uma vacina segura, isso não é um problema comum, mas é possível, pode acontecer. Não pode, né? Essa dúvida vem de algumas vacinas vivas atenuadas que podem causar um quadro clínico semelhante ao da própria doença, né? Então, a gente tem vacinas como, por exemplo, a da polio, o febre amarela, varicela, sarampo, são vacinas vivas atenuadas. A gente tem ali o vírus que causa a doença enfraquecido para que ele não seja patogênico, não cause uma doença grave e tal, mas em alguns casos ele pode causar uma doença leve por aquele agente. Nos casos da vacina para coronavírus, a gente não tem vacinas vivas atenuadas.
Então, não existe a possibilidade, biologicamente, não é possível, né, que a vacina cause a infecção por coronavírus. Ela pode até ter alguns problemas, alguns elementos adversos associados a ela, mas causar a infecção não é possível ocorrer, né? Isso ela não vai fazer. O intervalo e o número de doses vai variar de vacina para vacina, né? Então, depois que você recebe a primeira dose da vacina, as vacinas que a gente tem hoje aí, em vias de serem aprovadas, elas utilizam 2 doses, tanto a Pfizer, a Moderna, a Coronavac, a vacina de Oxford, todas elas são esquemas com 2 doses. Após a primeira dose, você ainda vai ter uma proteção incompleta, né? O percentual de pessoas que já vai ter anticorpo após uma dose só é um percentual baixo. E após a segunda dose, em geral, de 14 a 30 dias, quer dizer, entre 2 a 4 semanas, a maioria das pessoas já tem anticorpos protetores em níveis já efetivos. Então, a gente pode dizer que com alguma segurança que 2 semanas após a segunda dose da vacina, você já está protegido. Isso, na prática, significa que para vacinas com intervalos de 30 dias entre as doses, depois que a gente iniciar a campanha de vacinação, a primeira pessoa só vai estar totalmente imunizada 6 semanas após a vacinação. Então, assim, é preciso muito cuidado também para que a gente não inicie a campanha de vacinação e as pessoas suspendam de imediato todas as medidas de proteção, de isolamento, de distanciamento social que a gente vem adotando para tentar conter essa disseminação do vírus, porque de início, né, as pessoas não estarão protegidas. É preciso também que essa informação esteja clara, porque vai acontecer, certamente vai acontecer, da gente ter, por exemplo, pessoas que estavam em casa, né, não estavam saindo, estavam evitando sair, saem para tomar a vacina, recebem a vacina e alguns dias depois, né, algumas semanas depois, desenvolvem a doença. Na verdade, ela não foi a vacina que causou a doença, né, e não foi uma falha da vacina, porque ela, na verdade, não tinha ainda conseguido estimular a proteção adequada naquela pessoa. Né? É preciso a gente entender que não é uma proteção imediata. Isso não deve ser entendido como uma falha da vacina, como um problema da vacina, mas é importante que as pessoas entendam, né, que ela precisa manter os cuidados durante algum tempo, e é preciso também que a gente planeje bem as ações de imunização para que a própria campanha de imunização também não seja um estímulo para a gente ter aglomerações, né, para a gente vai iniciar, por exemplo, a campanha de vacinação em populações mais suscetíveis a formas graves, né, os idosos. Então, se a gente eventualmente acabar promovendo uma aglomeração dessas pessoas para que elas recebam a vacina, a própria campanha de vacinação pode acabar funcionando como um momento de disseminação do vírus, para pessoas que não vão estar protegidas ainda, vão estar recebendo a vacina, a primeira dose da vacina naquele momento. Então, é preciso muito cuidado, é preciso que haja um planejamento adequado para que essa vacinação ocorra de forma segura também. É preciso que as pessoas entendam que ela vai precisar, ela não vai estar protegida, né, imediatamente após receber a vacina. Então, que esses cuidados aí vão ter que ser mantidos ainda por um bom tempo. A gente tem dois objetivos possíveis, né, com a campanha de vacinação. Um deles seria a chamada imunidade de rebanho, né? A gente pensar a vacinação como um instrumento de proteção coletiva. Então, você vacinando um número grande de pessoas, o vírus acaba não tendo mais como ser transmitido, né? Porque uma pessoa infectada acaba tendo contato só com pessoas que já estão imunes, né? Você vai reduzindo o número de pessoas que ainda podem receber o vírus, podem ser infectadas. E isso vai diminuindo a força de infecção. Você acaba protegendo aquela população toda, mesmo que algumas pessoas não estejam protegidas ainda, mesmo que você ainda tenha algumas pessoas suscetíveis, né? Como a maioria das pessoas ali já está protegida, o vírus não consegue mais circular e você acaba alcançando essa proteção que a gente chama de proteção de rebanho. O que a gente tem de dados hoje, pelo número de reprodução, pela força com que ele é transmitido dentro da população, a gente precisaria alcançar um nível de proteção muito alto, né? Acima de 70%, né, de proteção na população, para a gente começar a ter algum efeito desse tipo. E a gente sabe que a gente não vai conseguir alcançar isso imediatamente, né? Primeiro pela própria disponibilidade de doses de vacina, né? Essa disponibilidade vai ser ao longo do ano, né? A vacina
precisa ser produzida ainda. Mesmo que toda a vacina estivesse disponível ao mesmo tempo, a gente não conseguiria aplicar na população toda num intervalo curto de tempo. Então, a gente sabe que essa proteção coletiva não é o objetivo imediato da vacinação. Por isso que ele acabou sendo direcionado para a gente vacinar, então, as pessoas que vão ter mais consequências com a infecção, né? Então, as pessoas que têm chance de ter formas graves da doença, sendo os idosos, os portadores de comorbidade e as pessoas que estão mais expostas ao vírus, né? Sendo os profissionais de saúde, forças de segurança, né? Bombeiros e tal, essas pessoas que também acabam se expondo, né, e precisam continuar sendo expostas durante a atividade profissional delas, não conseguem ter um distanciamento social, coisa do tipo. O objetivo inicial da campanha de vacinação é fazer essa proteção direcionada para as pessoas com maior risco, né, de infecção e de formas graves. Com o passar do tempo, a gente espera alcançar uma boa adesão da população e a ideia é se chegar a uma cobertura alta, que aí sim a gente consiga fornecer uma proteção coletiva. E aí a gente acaba protegendo toda a sociedade, mesmo que a gente tenha ainda pessoas que não se vacinam, ou tem as pessoas que não possam tomar a vacina porque tem uma contraindicação, ou porque a vacina não funcionou nela, porque a vacina também, no percentual de pessoas, ela não funciona, né? Nenhuma vacina tem eficácia de 100%, e a gente vai estar utilizando vacinas aí provavelmente com eficácia em torno de 70%. Então, algumas pessoas, mesmo se vacinando, não terão anticorpos e não estarão protegidas. A médio e longo prazo, a ideia é que a gente consiga essa proteção, então, coletiva com a campanha de vacinação. O Brasil tem um programa nacional de imunização, que é um programa muito bem sucedido, né? É um dos maiores programas de imunização pública do mundo, é citado frequentemente como uma história de sucesso dentro do SUS. Como eu falei, a gente precisa garantir que a vacina seja inicialmente distribuída com equidade, né, entre a população, que a decisão sobre essa aplicação inicial seja uma decisão sanitária. Então, se deve aplicar a vacina em quem a gente vai ter um benefício maior, né, na utilização primeiro. Então, inicialmente, a vacina deve estar disponível apenas na rede pública. No Brasil, a gente tem um sistema misto, né? Também tem um sistema de saúde suplementar. Em algum momento, a vacina vai estar disponível também em clínicas privadas, em clínicas de vacinação, vacina no SUS. Mas, inicialmente, a gente imagina que essa vacina esteja disponível apenas na rede pública, né? Então, o ideal é que a gente tenha um plano nacional de imunização, né, que seja um plano centralizado, que a gente possa iniciar a vacinação no país inteiro de forma homogênea, né, com a definição das populações prioritárias, seguindo orientações a partir da epidemiologia da doença e do benefício que a vacina vai trazer. Enfim, eu acho que o importante é a gente entender que surgiram algumas dúvidas com relação por conta da velocidade, né, com que a vacina ficou disponível, né, mas a gente tem muitas variáveis aí que ajudam a explicar, né, o porquê das vacinas terem diferentes instituições de pesquisa e produtores de vacina. Então, assim, é importante a gente reforçar que em nenhum momento a segurança das vacinas foi comprometida por conta dessa velocidade da produção. Então, a gente vai estar realmente tendo vacinas seguras, que são hoje a melhor arma que a gente tem para reduzir a transmissão do vírus e proteger as pessoas das consequências da infecção. Então, a gente precisa que as pessoas se vacinem, né? A gente precisa da adesão das pessoas a essas vacinas, deve manter uma vigilância de eventuais problemas, eventos adversos que surjam com a aplicação da vacina, mas a gente tem bastante segurança da adequação das vacinas para um programa de vacinação de massa, né, que é o que a gente está propondo nesse momento. E, eventualmente, a gente pode ter novas vacinas surgindo, né? Provável que a gente tenha uma segunda, uma terceira geração de vacinas mais eficazes, mas as vacinas que a gente tem inicialmente disponíveis, elas têm se mostrado seguras, né? Tem dados de segurança, são claros. Então, é importante que as pessoas confiem na vacina, realmente participem e se vacinem para que a gente possa, o mais rápido possível, deixar para trás esse problema de saúde pública.